Ele a seguiu pela passagem que se estende em linha reta e suavemente subindo até a luz da tocha, brilhou. Eles estavam andando em um caminho que não poderia ser, ou pelo menos que ninguém no Coven poderia ter acreditado. O castelo era basicamente uma estrutura lógica realizada com as pistas sensoriais que permitiam aos feiticeiros se moverem como se fosse uma estrutura física. A citação que inicia este capítulo vem da novela True Names, escrita por Vernon Vinge e publicado pela primeira vez em 1981. Ele descreve um hacker de computador referindo como bruxos na história, interagindo com um ambiente virtual, uma estrutura lógica que existe apenas em uma rede de computadores. Embora o termo ciberespaço tenha sido usado pela primeira vez no curta de William Gibson, história Burning Chrome, de 1982, um ano depois, a novela de Vinge é reconhecida como a primeira totalmente desenvolvida o conceito da ideia de um ciberespaço moderno. A partir desta fundação fictícia, os programadores desenvolveram vida BIOS que conhecemos hoje. Segundo o livro The Handbook of Technology and Second Language, Virtual Worlds são ambientes virtuais utilizados principalmente para a socialização, como, por exemplo, utilizar ambientes 3D online, criar avatares, usar na interatividade de conversação online. E eu achei essa questão muito interessante, porque o crescimento do mundo virtual ele não é interessante apenas para o entretenimento, mas como também para adquirirmos conhecimentos. Outro ponto importante que o livro abordou é um breve resumo sobre o world virtual, o mundo virtual. E eu achei muito interessante porque o livro aponta um dos impulsos do mundo virtual, que foi o Mood. O Mood ele é um jogo de computador que utiliza salas de bate-papo com mensagens instantâneas e, além dele ser didático, pelo que eu pude pesquisar, ele também pode ser utilizado na educação à distância. E muitos acadêmicos o utilizam na educação, inserindo na disciplina de filosofia, sociologia, entre tantas outras. Outro ponto muito importante do livro é a questão de que ele aborda que o mundo virtual está crescendo cada vez mais. E essa questão para mim é indiscutível. Realmente o mundo virtual vem crescendo muito. E nós podemos utilizar esse crescimento de uma forma positiva, utilizando ele tanto para o entretenimento saudável, como para adquirir conhecimentos com mais facilidade. Foi mencionado que o Mood, que é um jogo de computador, impulsionou o mundo virtual, mas com o passar do tempo, foram surgindo plataformas de jogos com interfaces gráficas. E uma dessas foi o Habitat. Temos uma representação nesta imagem. Ele foi criado pelo Lucasfilm em 1986. Enquanto o chat de voz ainda era algo para o futuro, os usuários do Habitat podiam conversar por texto com outros avatares, representando seus usuários da vida real dentro dos espaços 3D. Os usuários do Habitat governam a si mesmos, uma filosofia que continua em muitos virtual worlds e foram responsáveis por criar suas próprias regras e regulamentos para a vida virtual. Para destacar melhor o que o mundo virtual pode nos proporcionar, temos aqui uma figura que ressalta uma das mais interessantes funções do Virtual World. Nesta imagem, temos uma espécie de castelo virtual que fornece um espaço 3D onde avatares variando de 2 a mais de 100 podem interagir em tempo real. Neste castelo, essa interação pode incluir uma área de estar para discussões em classe, uma sala de conferência com uma tela de PowerPoint, um site para uma atividade de dramatização medieval ou simplesmente uma sala de baile com um sistema de dança integrado. Isso nos faz refletir que o mundo virtual tem a capacidade de nos proporcionar um ambiente imersivo, permitindo o desenvolvimento de novas habilidades com competências cognitivas, socioafetivas e tecnológicas. Bom, dando continuidade à resenha, nós destacamos um tópico que trata sobre as categorias dos mundos virtuais.
Nos primeiros dias de desenvolvimento desses ambientes, as escolhas ainda eram bastante limitadas, principalmente para aqueles interessados, em seu uso para a educação especificamente. No entanto, recentemente houve um redesenvolvimento significativo que pode sinalizar um novo desenvolvimento nesses ambientes. Com esse aumento, os educadores eles podem escolher entre ambientes voltados tanto para crianças quanto para adolescentes e até mesmo adultos. Os mundos virtuais possuem detalhes em 5 áreas diferentes que vão variar de ambiente para ambiente. Entre essas áreas específicas estão o nível de idade, o nível de jogo, nível de socialização, podendo ser baixo, médio ou alto, porque os ambientes virtuais eles são espaços sociais, mas existem alguns mais sociais que outros. Temos requisitos técnicos, que também podem ser baixo, médio ou alto, em que alguns desses ambientes eles são mais intensivos em gráficos do que outros, são mais difíceis de navegar. E por último, tem o foco na educação, podendo ser baixo, médio ou alto também. Quase todos os ambientes virtuais eles têm uso potencial para a educação. A questão, na verdade, está na forma como eles são usados, porque eles são uma ferramenta para professores, assim como é o PowerPoint, por exemplo. Os ambientes virtuais eles variam muito em todas essas áreas, então para demonstrar isso, essa questão, são citadas 4 exemplos desses ambientes virtuais. Entre eles estão o Hogworld, o Club Penguin, um que é muito conhecido, que é o Habbo, e por último, o Second Life. Como vocês podem ver, os detalhes em relação a essas áreas específicas, eles vão mudar de comunidade para comunidade. Por exemplo, se formos nos referir à área educacional, especificamente, que é a nossa área. No primeiro exemplo de comunidade virtual, que é denominado Hogworld, ele foi projetado especificamente como um mundo virtual educacional para crianças do ensino fundamental, crianças do 6º ano. Não tem permissão para jogadores maiores de 13 anos e os materiais disponíveis para crianças desse ambiente foram cuidadosamente projetados para atender a vários padrões educacionais internacionalmente. Já o segundo exemplo é o Second Life, que é um ambiente virtual e tridimensional que simula a vida real, a vida social do ser humano através dos avatares. Ele foi criado em 1999 e lançado em 2003 e é mantido pela empresa estadunidense Leiden Lab. Foi projetado principalmente para usuários maiores de 18 anos, mas outras 2 faixas etárias também são permitidas, que são indivíduos entre 13 e 15 anos. Então, eles podem ser autorizados a entrar, porém, em uma propriedade específica de uma organização afiliada, como, por exemplo, uma escola. Nesse caso, o avatar ele não terá a capacidade de sair dessa propriedade, a permissão, na verdade, de sair, e outros avatares também não serão permitidos de entrar. Isso permite que a escola ela tenha uma ou mais ilhas no ambiente, no Second Life, ao mesmo tempo em que proporciona um ambiente seguro para os seus alunos. Essas comunidades citadas, elas possuem um nível de foco na educação alto a médio, respectivamente, diferentemente dos outros 2 ambientes que são citados, que é o Habbo e o Club Penguin. Em comparação com outras formas de comunicação mediada por computador, a pesquisa sobre o efeito dos ambientes virtuais no aprendizado e no ensino de idiomas é relativamente recente. Estudos que abordam e discutem sobre esse tema foram quase todos publicados após o ano 2000. Alguns livros e trabalhos foram citados, como, por exemplo, Learning and Teaching no Mundo Virtual do Second Life, de Wankel e Kingsley 2009. Aprendizagem Online com Jogos, Simulações e Mundos Virtuais, de Aldrich 2009, e Mundos Virtuais para Aprendizagem de Línguas, da Teoria à Prática, de Sadler 2012. Do ponto de vista de um professor, a pesquisa de Varley 2013 resume bem os benefícios de usar ambientes virtuais
em sala de aula e também onde ainda há áreas que precisam ser aprimoradas. Em geral, os professores em sua pesquisa estão entusiasmados e apaixonados pelas oportunidades que os ambientes 3D oferecem para seus alunos, seu conteúdo de curso e seu ensino. São curiosos e impacientes com as inovações nas tecnologias dos ambientes, têm expectativas positivas sobre as práticas educativas e são a favor de atividades de aprendizagem social e colaborativa, além de estarem esperançosos quanto ao potencial futuro desses mundos online. Os mundos virtuais surgiram com base nos avanços tecnológicos de realidade virtual e de uma variedade de outras tecnologias, como gráficos de alto desempenho, interação humano-computador, jogos, simulações, entre outros. Na prática, a utilização dessas tecnologias pode ser vista como uma ferramenta a favor do processo educativo. Em relação à questão pedagógica, o grande desafio está nas escolhas de ambientes virtuais que privilegiem tanto a exposição de conteúdo quanto a interação e colaboração coletiva no processo de ensino-aprendizagem. Hoje em dia, tanto educadores quanto estudantes possuem uma grande variedade de ambientes virtuais à sua disposição, que podem conceder acesso instantâneo a falantes nativos de uma enorme variedade de idiomas localizados no mundo todo. Por fim, é interessante citar que à medida que esses ambientes e tecnologias associadas continuam avançando, eles prometem mudar a maneira como nós entendemos a interação entre humanos e o que significa ser um estudante de linguagem. Bom, encerramos nossa resenha por aqui. Obrigada a todos.